Muita paz e gratidão a todos. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da DGA Music. Aurélio, 44º episódio. Uau, 44º, isso é uma pronúncia... Vou até falar de novo. 44º episódio. Justiça do Mato Grosso, 44, Bingo! não é? Ei! Mantenha a saúde, jogar bingo também, sabia? Pois é. Mantenha a saúde. Bingo é uma coisa de pessoas como nós, né? Clássicas. Sim. Nós não somos velhos, clássicos. E para que mantermos nós aqui ao vivo e a cores, precisamos do quê? Que você acesse lá nossas redes sociais. Quais são as redes, Rony? @podchef no YouTube, @podchef oficial no Instagram, @podchef ou... falar que é tipo um joguinho da véia lá que você colocar podchef também chega em nós, cara. Hashtag podchef. Nós estamos Spotify, chique, hein? a gente tá chique em todo lugar. Desde as penitenciárias, Estamos lá, todos os lugares. Estamos lá, quase chegando nos 2.000 inscritos no nosso canal no YouTube. Dependemos de vocês. E agora também se inscreva lá, também comece a seguir o nosso perfil no Instagram lá, muita coisa legal. Aurélio, ao chegar no 44, eu fiquei pensativo. Rony, olha a minha expressão. Algo precisa ser mudado. Sobre o que a gente vai falar hoje, querido? Hoje vamos falar sobre saúde mental. Ô, Rony, e para a gente falar sobre saúde mental, hoje, com muito prazer, a gente tem uma amiga nossa aqui. Posso falar que é Grande uma amiga. grande amiga, né? De há um tempo atrás já, né? De palcos, estradas. Pouco tempo atrás, porque a gente é jovem, tá? Foi De ontem, palcos, estradas, né? E hoje a gente pode falar que pode chefe, né? Porque ela foi minha chefe, né? Pode, chefe? Você foi chefe dela também? Eu fui chefe então dela. é um negócio assim, né? O negócio foi O negócio complicado. foi meio complicado. Ela que é psicóloga, com especialização em neuropsicologia, psicanálise, que mais? Deixa eu ler pra não. Tem aqui, ó. É especialista em neuropsicologia e psicanálise, não esqueci, viu? Psicóloga clínica. Especialista. Isso. Temos Profissional hoje, então, de alto gabarito. de alto gabarito. Vamos contar hoje mais uma história e vamos chamar ela, então, Karen Rossato. Rossato. Muito bem-vindo, muita paz e gratidão a você. O espaço é teu, sabe por quê? Porque aqui pode, pode, chefe. Rossato, né? Rossato aqui em Rossato. Biporã tem bastante Rossato. Eu tenho uns amigos. Meu oftalmo é Rossato, eu tenho um amigo de cachaça que é Rossato. Esse daí é mais fácil lembrar. Esse ele lembra de mim. Karen, prazer te ter aqui com a gente. Tá com frio aí? Se tiver frio, você... O Guilherme tá querendo congelar a gente no estúdio. Ele quer eternizar a gente. Já ele vai pôr no formol. Mas é uma satisfação muito grande ter você aqui hoje para falar um pouco sobre esse mal que aflige as pessoas. Né? É um mal do último século, né? Mas acho que continua aí. Fortaleceu com a pandemia. Né? E a gente precisa muito falar sobre isso. A gente fala muito sobre cultura. Recentemente temos falado bastante sobre saúde, sobre o Alzheimer, falamos sobre autismo, falamos sobre... Os meninos maravilhosos também Isso. do domínio, né? Gente falamos boa demais. sobre medicamentos, né, de alto custo, o nosso amigo O Moura, que está sempre aí com a gente. Então, falar de saúde é importante e a saúde mental. Mas antes de entrar nesse assunto, quem é a Karen? De onde vem a Karen? Para as pessoas conhecerem. Pessoal, eu que agradeço, né, a oportunidade. É muito bom revê-los e num momento como esse, né, num trabalho como esse, é muito rico o que vocês vêm fazendo, né? Acho a primeira coisa que me chamou a atenção foi estar desse lado, né? Porque enquanto psicóloga eu estou sempre ouvindo as pessoas e vocês me chamaram para falar. Então eu tenho uma certa até dificuldade em poder falar porque eu estou mais acostumada a estar do outro lado, né? Então que bom poder estar aqui, então compartilhando um pouquinho sobre a minha história, a minha trajetória. E a Karen veio da onde? Pois é, eu nasci em Sertanópolis. Aqui do lado, lá na Ponte Já Caída. tivemos outras pessoas de Sertanópolis. Sim. Muitos conhecidos. Tem umas pessoas queridas lá em Sertanópolis. Inclusive, fomos levar um kit levar de faca lá uma vez. Que foi um brinde que nós demos aqui, um kit de facas. Longas histórias. E na sua família, você é a primeira que trabalha com psicologia ou teve algumas outras pessoas? Como surgiu esse teu interesse pela psicologia? Na minha família, nós temos alguns da área da saúde, né, mas não a psicologia.
Tenho também familiares Rossato aqui, provavelmente o oftalmo e o do bar podem ser meus. Provavelmente. Provavelmente são da mesma linhagem. Família, que a família é muito grande, né? Família Rossato aqui nessa região, Sertanópolis, Biporã, Londrina, temos bastante. Mas eu vejo que as nossas escolhas são de acordo com as nossas histórias, né? O quanto elas são decisórias nas nossas tomadas de decisão. Então, sem dúvida, acho que a minha história me levou até a psicologia. Assim como também me levou para a minha primeira graduação, que foi Artes Cênicas, onde a gente teve o prazer de ser chefe um do outro, né? Pois é. Artes Cênicas foi fabuloso também na experiência, né? Foi libertador. Eu falo que... Você é da primeira turma, não é? Sou da segunda turma de Artes Cênicas da UEL. Olha, Nossa, que quanto bacana. tempo já, que legal. Pois é, quanto tempo. Estamos no episódio, como que é o nome? 44. 44, e daqui poucos dias eu completo 44 anos Aí, ó, também. pra né? deixar Então registrado isso. Menina. Exatamente. Uma criança. Então foi ontem, né, esse curso aí de artes cênicas, faz algum tempinho. Mas foi libertador. Eu acho que saí de Sertanópolis, eu sempre fui muito quieta, muito tímida, não sabia falar, não sabia me posicionar. E saí com 17 anos, né? Foi quando eu passei no vestibular, vim para Londrina, já vim morar aqui com amigas, né? República, imagina a festa radical. Que foi. Uma mudança radical para fazer um curso como artes cênicas, que exigia tanto da nossa expressão. Então, foi uma oportunidade assim ímpar de encontro. Eu acho que eu me descobri muito nesse curso e, sem dúvida, ele agregou muito nos trabalhos que eu realizei posteriormente. Acho que foi um grande assim, diferencial. Inclusive no teatro, porque tem os psicodramas, não tem umas coisas assim de... Tem, Dá para sim. trabalhar. Assim, que você vê, lá atrás já tinha algumas coisas colocadas assim. Mas é interessante que ela sempre teve essa calma, essa paciência. Assim, ela fala de que ela saber era tímida, mas ouvir. ela era brava. Ixi, você era brava. Chefe brava, exigente. Olha, Sou muito firme. Precisa ser firme. Mas você também teve experiência. Você morou um tempo fora do país, né? Morei. Morou sozinho. Isso também te acrescentou de alguma forma. Até porque, assim, né? A gente estava brincando antes aqui, falando sobre isso que você falou de estar do outro lado, mas, assim, você foi rompendo barreiras, né? Primeiro você saiu, veio para pertinho. Saiu daquele casulinho. Sertanópolis e Londrina não são tão longe, mas depois você foi para Itália, né? Ficou um tempo na Itália, é isso? Isso. E longe da família, dos amigos, experimentando uma outra cultura, né, que na verdade é a cultura da tua família, né, que é de origem italiana. Né? Encontrou os Rossato lá, os originales? Não encontrei. Esse meu original foi meio paraguaio. Originale. Não. Não é belo. Não encontrou? Não encontrei os familiares, eles estavam numa outra região ali, né? Mas foi também uma experiência, era uma meta. Eu tinha como meta viver essa experiência. E foi um período assim que eu trabalhei muito, porque eu precisava de recursos financeiros, né? Não tive, a princípio, um apoio da família, mas a minha mãe, acho que viu eu me esforçando, trabalhando, e falou, essa doida vai mesmo, é melhor eu ajudar. E aí, então, ela, claro que contei com o apoio de toda a família, mas teve um grande esforço meu de conseguir, né? Eu queria essa experiência, eu queria essa vivência, e realmente é um oceano, né? Eu saí do aquário, fui para um oceano, você percebe que o mundo tem muita coisa para oferecer, Muitas né? possibilidades. Né? Muitas possibilidades. Como a gente é pequeno às vezes, pensa pequeno, e como a gente se coloca num papel pequeno. Eu acho que a minha carreira foi muito marcada por isso. A minha experiência de vida foi muito marcada por isso, né? Por muitas vezes eu me coloquei num papel, num lugar muito pequeno, e fiquei lá. E é quentinho, né? Cômodo, confortável, né? É cômodo. Mas eu também me desafiei para tentar sair desse lugar e buscar outras possibilidades. Então,
Foi muito bom. Eu morei na Itália e em Londres, né? Morou em Londres. Foi. Um período em cada um. Dona Neide, né? Dona Neide é artista Sim. também. Você vê cada obra, cada quadro que eu já vi ela fazer. Além de pintar, faz outras coisas também, né? Agora ela faz escultura. Isso que eu já tinha. Papier Collet, algum nome assim diferente que eu não sei falar. Essa parte artística já veio da família, né? E é interessante que a Karen teve um tempo em Sertanópolis, que ela também estava dentro de uma associação ligada à cultura, né? Isso. Foi lá que ela foi. Que a gente se conheceu. Eu fiquei 8 anos. A Karen saiu e eu continuei lá Foi. depois. Fiquei 8 anos trabalhando lá com a Kita. E Kita. Faz tempo que eu não a vejo, mas ela sempre curte as nossas postagens aí. Gente fantástica. Tem histórias, assim, mil, né? Sim. E aí você volta pra cá e ficou um tempo, daí que você foi fazer a tua graduação em psicologia, depois que você voltou, né? Quando eu voltei, eu tive um choque, apesar de eu ter ficado pouco tempo fora do Brasil, eu tive um choque cultural muito grande. Era muito estranho andar na rua, as pessoas olharem pra gente. E muitas pessoas sabiam quem eu era, meu nome, me faziam perguntas assim tão íntimas que como essas pessoas sabem da minha vida? Eu nem conheço. Então isso me causou uma estranheza muito grande, porque lá fora não existia isso, né? E o contato que a gente tinha ali com outros brasileiros era pequeno, né? O pessoal sai do Brasil para trabalhar. Então teu foco é, né, labuta, trabalho. Né? Não tem... Não tem muita vida social, né? Você tem que aproveitar o tempo que está ali. Então, eu estranhei muito e fui para São Paulo. Eu fiquei, acho que 1 mês ou 2 meses aqui no Paraná e fui para São Paulo como uma última tentativa de trabalhar com artes. Falei, é lá que tudo acontece? Pois então eu vou para São Paulo para ver como acontece, né? E me dei esse prazo. Falei, eu vou ficar 1 ano. Se 1 ano não der certo, aí eu recomeço. E foi a minha primeira transição de carreira. Então, não deu certo em São Paulo. Eu realmente fiquei 1 ano, não deu certo. Fiz trabalhos assim diferentes e não relacionados com a área que eu queria. E vi que não seria tão simples e nem tão fácil assim. E resolvi, então, retornar e recomeçar. Eu sempre tive, assim, na minha vida, um desejo muito grande de experimentar. Por muito tempo foi o que eu busquei. Então, sempre me coloquei em desafios, busquei novas experiências, justamente para eu crescer, para eu amadurecer. E aí, nesse momento, eu decidi, então, agora eu quero ter uma casa, quero ter um carro. Fixar alguma coisa. Então, eu busquei também uma profissão que pudesse me dar esse recurso financeiro para eu poder adquirir coisas que até então não eram importantes, né? Não era o foco. Eu queria só viver, né? E a psicologia é algo, acho que já vem da minha família também, apesar da minha... no sentido de... Acho que as experiências que eu tive na infância foram muito marcantes. Eu tive ótimos momentos, né? Ótimas vivências, mas eu também teve coisas muito difíceis assim na minha trajetória, como, né, na vida de todo mundo. E eu acho que esses momentos marcantes também vieram com questionamentos, né? Por quê? Por que é assim? Por que dói tanto? O que é possível fazer para mudar? Então, a psicologia, o interesse pela psicologia veio por essas experiências não tão positivas que eu também tive na infância, né? E fui, né? Já estou formada aí há mais de 10 anos. E como é importante a gente se permitir recomeçar. Porque eu fiz a psicologia, eu tinha 28, 29, quase 30 anos, né? E quantas pessoas não deixam de fazer o que querem por ter essa preocupação? Eu estou velho para isso. Né? Eu fui fazer direito e já tinha quanto? Né? Eu terminei com 40 a minha faculdade. Eu me formei, a primeira graduação eu era na idade de estudar, né? Na idade, né? Terminou o ensino médio e fui fazer a graduação em Educação Física, que, sim, pouco utilizei na minha vida, mas até hoje tem alguns conhecimentos que não saem, né? Tive ótimos professores. E depois, quando fui fazer Direito, eu comecei Direito em 2013. Quantos anos eu tinha, Rony? Quem é bom de matemática aí? Não vou mentir. É melhor não mas falar eu tinha quase idade. 40, né? Tinha quase 40, né? Então, assim, 37 anos.
E me formei, assim, né? Passei no exame da ordem e tal, nem imaginava, né? Então, assim, na verdade, não advogo tanto quanto deveria ou poderia, mas advogo. E eu acho, assim, conhecimento, né, é uma coisa... E não só o conhecimento científico, né? Por exemplo, você deu exemplo, você falou de coisas assim, dessa fora, tua experiência, até essa frustração, digamos, que você passou lá em São Paulo de não conseguir, e isso te fez crescer. Cria casca, né? E isso provavelmente hoje, quando você vai abordar com algum paciente, fazer alguma análise, né? A gente não é psicólogo, a gente é leigo, né? Então a gente pode falar bobeira, né? A gente pode. Depois então, ela corrige. Mas provavelmente isso tudo moldou a profissional que você é. Então as pessoas são feitas disso, pequenas partezinhas, né? E a gente está sempre aprendendo, né, Karen? Isso é a maravilha da vida. Aquele ser que acha que é pronto, que sabe tudo, não sabe nada. Eu acho que não dá tempo de você não achar nada, que você está pronto, né? Tem tanto para aprender ainda, mas você vai falar que já está pronto. E é interessante a gente ver você falar isso, porque assim, quantas pessoas se enxergam nessa situação, né? De às vezes recomeçar, e esse recomeçar às vezes é dolorido. Assusta, né? É dolorido porque assim, a gente deve sonhar sempre, né, Rony? Eu acredito, né, que se a gente não sonha, não tem objetivos de ter ou de ser, ou, a busca do impossível, né? A gente é gostoso. Às vezes eu me paro e às vezes conversando em família, falo assim, a gente vive para quê? Só para ficar pagando conta? Não pode ser só isso. Trabalha, paga. Aurélio, não é pagar conta, são cartinhas motivadoras que você recebe. Cartinhas, né? Então, assim, tem que ter algo, né? Você tem que ter um nortezinho, né? E aí você... Falei de mim, né? A entrevista dela, tá, Rony? Você ia fazer a pergunta. Você volta para Londrina, então se forma em psicologia... E aí você vai ter uma experiência na área de recursos humanos, que eu me recordo. Se eu esqueci alguma coisa, você me corrija. Mas aí a gente pensa, como você quiser falar um pouco dessa tua experiência na área de recursos, já tinha psicologia na área de recursos humanos? Pode falar o nome da empresa se quiser, se não quiser também fica à vontade. Mas assim, você trabalhou numa grande empresa em Londrina, com quantos colaboradores, assim que chama? Isso. Quantos colaboradores tinha? Na época, tinha acho que quase 2.000 colaboradores, né? Uma empresa da área da saúde. Cara, eu só vou ajeitar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Sim. Tá melhor? Aí. Então, 2.000 colaboradores, né? Sim. Não é para qualquer um trabalhar numa empresa dessa, na área de recursos humanos, que a gente sabe que é... Eu trabalhei lá, me chamou para trabalhar, fizemos trabalho teatro empresa lá, eu vi. Foi ótimo. Vila, foi muito Vila elogiado. Fantástico, né? A gente Emerson Vila. Grande Cidinho. Vila, Cidinho. Cidinho falou que tá amadurecendo, ele quer vir. Nós vamos trazer ele o já tá Cidinho achando aqui. alguma coisa para contar pra gente. Ele diz ele que não tem história. Ele não tem história. Tadinho. Eu tenho uma dó desse Então, menino. e a gente fez teatro no CIPA, né? Fiz também junto com a Gabriela Manhães. A Gabriela também, acho que tá lá em Foz, a Gabriela, né? E aí, assim, essa experiência já na área da psicologia, você estava atuando. Quando você começou, não? Quando eu comecei nessa empresa, eu estava cursando a psicologia. Mas por já ter outra formação, né, pós-graduação, né, na área das artes, eu fui, então, contratada para analista de treinamento e desenvolvimento. Então, é um subsistema do RH e o foco, então, desenvolver os colaboradores, né, acompanhar, preparar para novas funções. Na época, não tinha um setor muito estruturado, tinha a parte da enfermagem, os treinamentos técnicos, que era muito bom, tinha profissionais ali muito competentes, né, com as quais eu aprendi muito, elas me ensinaram muita coisa, mas eu fui então também para estruturar essa parte voltada para os demais colaboradores, não só da área da enfermagem. E, sem dúvida, né, o RH dentro de uma empresa, acho que ele traz um olhar... Ele cuida da matéria-prima da empresa, né? Que é quem produz, né? Que o foco de muitas empresas é a produção e, né?
Se São ali as não estiver pessoas funcionando que redondinho, a coisa não acontece. Não Então, vai. a gente pode dizer assim que teu trabalho, na verdade, ele acabou, como eu disse, né, agregando as experiências. Então, quando você foi lá para trabalhar com recursos humanos, você estava ainda em formação na área de psicologia, mas usou tua formação anterior, que era uma área que dava para usar, né, mas não é uma área específica da área de recursos humanos, o teatro, as artes cênicas. Mas você tem ferramentas que podem ser utilizadas. Leque, né? Eu acabei indo para a educação, né? Então, por um período, eu trabalhei como arte educadora. E aí, no RH... Esqueci desse teu trabalho também. Você trabalho trabalhava social. no Unicesumar, né? Não é no Unicesumar. Nossa, como é que era o nome? nem existe mais, acho que ele é um chegou projeto... Do Marista, né? Trabalhei no Nossa, cara, nós Sesumar. Sesumar. Nossa, Era é um incrível o projeto eu tentei lá. lá também. Fantástico. E um em Itamarana, em Lerroville. Lerroville. Que eu não me recordo o nome, mas lá eu Agora também que eu lembrei, trabalhei você falou, um período. Eu tinha esquecido disso. Então, essa área da educação acabou sendo muito bem utilizada no RH, porque eu ministrava treinamentos, palestras. Que eu acho que é tinha esse olhar essencial, né? educador. Também trabalhou com crianças, onde você tem que ouvir muito. Tem que ter uma sensibilidade, né? Criança é um outro manejo, né? Você tem que trabalhar Então, com é um exercício, né? Então foi desenvolvendo e aí... Então hoje você trabalhando como psicóloga clínica, né? Que é a tua área primordial hoje. Como que você enxerga que essas outras experiências te ajudaram ou te ajudam hoje, assim? A clinicar? Clinicar é uma palavra engraçada. Clinicar, né? Pois é, e é bem usada, né? Engraçado. Tudo vira verbo. Clinicar. Virou verbo. Eu acho que toda a experiência de vida, né, que a gente traz acaba nos aproximando um pouquinho das dores do outro. A gente sempre fala, são as afinidades que nos aproximam, sem dúvida, mas as dores nos aproximam muito mais. Eu acho que essa escuta qualificada foi o maior desafio para a clínica, porque é uma escuta diferente, é um trabalho muito diferente do RH, por exemplo, né? No RH eu olhava o todo, eu olhava a equipe, eu olhava a liderança, eram treinamentos grandes, e a clínica sou eu e outra pessoa ali. Dentro daquele espaço. Né? Num espaço seguro, né? De fala onde ele vai se expor. De confiança, né? Sobretudo a pessoa tem que confiar em você. Né? E eu falo assim que é um espaço fechado, mas ele traz um universo, né? Sim. Tem tanta coisa ali. Isso que você falou dessa escuta, tem a ver com essa expressão do escutar de verdade. E hoje, como é esse escutar de verdade nesse mundo hoje que as pessoas não se escutam, a sensibilidade hoje está muito assim... Não se permitem, falar, né? Eu quero falar, eu tenho uma opinião, a minha opinião é a que importa e não quero saber os seus argumentos, né? Como é hoje escutar as pessoas de verdade? O que é esse escutar de verdade? Eu vejo que as pessoas estão muito no piloto automático, né? Todo mundo acelerado. Eu até me recordo uma experiência na época da empresa, era um período desafiador para a empresa, então estávamos ali com muitas metas e desafios. E um dia, um grupo de líderes, né, nós fomos almoçar juntos e observando as outras pessoas ali, convivendo com família, almoçando, num outro ritmo, bem mais lento que o nosso. E uma das pessoas chamou a atenção, né, dessa pessoa e ela compartilhou com o grupo. Quem que está errado, nós ou eles? Né? Porque para nós... Eles que estavam desacelerados demais, mas, na verdade, nós é que estávamos ali no 2x do WhatsApp. Você me lembrou uma coisa, uma vez, eu conversando com um conhecido, e nós tínhamos filhos na mesma idade, quando o Gabriel ainda era um pouco bem menor, né? E aí ele falou assim, como é que ele dá muito trabalho? Naquele momento, assim, eu parei e fiz uma reflexão dessas que nem sempre a gente faz, né? Porque a gente é meio... Mas aquele dia até me senti feliz com o que eu falei. Ele falou assim, ele não dá trabalho, ele é criança. É o tempo dele, a idade Nós dele. É que não temos mais a paciência que eles carecem, que a gente tem. E é isso, a criança quer brincar, quer ser escutada, quer atenção. E os pais, no geral, né? Apesar que eu acho que eu sou um bom pai, tá?
André, sou um bom pai. Os pais, no geral, eles vivem essa rotina que não é uma culpa. Não vamos culpar os pais por isso, não se sintam culpados. Não é nem essa a ideia, né? Vamos falar de culpa depois, né? Mas assim, então naquele momento eu tive a percepção de que às vezes a gente erra sem saber que a gente está errando, porque... Não vem manual, vem? Não, porque... Como é ser pai? Às vezes a criança tá ali e ela não quer muita coisa, ela só quer um colinho, um abracinho, Atenção. uma atençãozinha, e você às vezes não tem a sensibilidade de dar aqueles 5 minutos que ele precisa. Mas é muito interessante, Aurélio. Por exemplo, hoje eu do outro lado como vô. Então quando vou brincar com eles, é diferente de como eu brincava com meus filhos. Você estraga as crianças. É lógico. Mas porque você se permite estar mais presente. Porque você não vai ter a mesma cobrança que você tinha antes. Né? Então, eu acho que esse permitir-se é muito interessante. Deixa os pais terem, né? Aí o avô... Cada um com a sua função, né? Quem pariu, Matheus, que balance. E as pessoas, as pessoas te procuram, assim, você... A gente está falando aqui de uma profissão que tem um código de ética, lógico que ela não vai falar de nenhum caso, mas assim... Mas você sente... em linhas gerais, assim, que as pessoas elas estão com muitos problemas nesse sentido de não aceitar as opiniões e às vezes não estarem abertas, e isso causa até um sofrimento nelas. Você tem alguma percepção? Olha, sabe, eu vejo que as pessoas hoje estão sem espaço para falarem o que elas pensam. Né? Elas não parece que muitas coisas são proibidas, muitas pessoas têm medo de se posicionar, medo de falar, e são poucas pessoas que realmente te dão espaço para falar. Né? Numa reunião, num grupo de amigos, às vezes as pessoas querem mais falar do que perguntar sobre você, ter aquela troca, sabe? Fala um pouco, agora me fala sobre você, vamos trocar. Eu percebo que hoje essa troca está cada vez menor. Então, aquela máxima de que temos que ouvir mais e... Como é que é? Não tem uma coisinha... Tenha tantos ouvidos para ouvir. Uma única boca para falar e mais ouvidos para ouvir. É importante, eu acredito também, que a gente tem todo na mão hoje. Né? Então a gente perde muito tempo com essa chamada tecnologia na palma da mão, que eu acho que é um pouco de um atraso, na verdade, porque a gente perdeu muita coisa. Né? Enquanto eu estou olhando aqui, está passando o mundo ao meu redor. E eu me silencio, olhando só para essa telinha, né? E tanta coisa acontecendo ao meu redor. Então, acho que se permitir a fala, às vezes a pessoa fala assim, mas será que o que eu tenho para falar é importante? Gera dúvida, né? Fica inseguro. Porque eu li aqui, eu acabei de ver aqui que isso daqui não pode. Isso daqui é errado. Eu acho que a Karen está analisando a gente, se ela está olhando. Ela vai falar assim, como eles sobreviveram. Gente, eu acho o máximo isso. Às vezes eu saio, né? É muito comum, né? Você está num grupo de amigos e de repente alguém fala. Às vezes estou ali quieta. A psicóloga está nos analisando, né? Bom. E às vezes ela só está pensando, nossa, que eu vou jantar? Tem que lavar aquela louça do almoço que eu não lavei. As pessoas vivem, tá, gente? As pessoas vivem. Além de tudo. Na maioria das vezes é isso. Eu falo, a psicologia é uma profissão como qualquer outra. Eu sou psicóloga no momento que eu estou ali com o meu paciente hoje, né? Até após porque isso. Senão você vai... Imagina levar para casa tudo, que isso? Eu sou só a Karen, né? E uma análise, né, psicológica envolve um setting terapêutico, um lugar seguro, a pessoa poder falar livremente as coisas que ela está sentindo. Então, essa análise ela é um pouco mais complexa, né? Dificilmente a gente conseguiria fazer assim... Com intempéries e tudo mais, né? Exatamente, mas eu acho... Como você faz para isso que o Rony falou assim, como que o profissional psicólogo, né? Vocês devem ter algo, essa coisa que a gente fala muito da área da saúde, né? Que às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas esse cara é tão frio, né? O distanciamento, né? Ele tem que ter esse distanciamento. Vocês têm um preparo para isso, para não sofrer com o sofrimento alheio, para não... Porque assim, você é humana, se emociona como qualquer pessoa, mas deve ter alguma coisa que você faz para falar, puxa, não, estou entrando agora, eu vou
começar meu dia, vou atender, né? A hora que eu sair, eu apago a luz. E aí... Põe o guarda-pó. Como que você Em tem cima da algo que cadeira você e- faz para... Acho que a faculdade nos prepara muito para isso. E eu acho que você toca num ponto extremamente importante, porque eu vejo muitos colegas aí, recém-formados, que nunca fizeram terapia. Eu falo, é a Quem mesma cuida coisa de que... você, né? Pois é, você vai comprar um carro sem fazer o test drive antes? Como que você quer atuar com algo se você nunca esteve do outro lado, né? Por que eu digo isso, né? Fazer terapia também é uma forma de se preparar, porque nós temos sim as nossas dores, às vezes algumas histórias que são semelhantes, e a gente não pode transferir, né, essas questões para o nosso paciente. A nossa escuta tem que estar atenta para ele, como ele vê, como ele entende as situações, né? Não são as minhas opiniões ali, né? Tenho que ter Está totalmente embasado essas... em várias, como é que se diz? Literaturas, está embasado em várias técnicas para poder dar esse atendimento, né? Exatamente, né? Para que o trabalho tenha um bom resultado. E aí entra também uma questão de abordagem. Eu sou da psicanálise, e a psicanálise ela é um pouco mais rigorosa com relação a esse distanciamento, né? Então, ele se torna necessário porque eu não posso extrapolar o limite ali. Eu estou sendo contratada para prestar um serviço e aquela pessoa ela se abre. Não somos amigos, né? É um trabalho entre psicólogo e paciente. Até porque até tem uma coisa assim, você não deve atender amigos, parentes, né? pode. Tem um Não código pode, código de para ética. isso, não é né? adequado. Por isso que ela não vai nunca analisar Só nada. que eu estava vendo, Não vou. a gente teve recentemente, né? Esse programa vai ao ar quando? Lá pelo dia 10. Acho que é Mas a isso. gente teve recentemente o falecimento do Papa e eu falei para André, vamos assistir o filme Os Dois Papas, né? Que é um filme muito bom, para quem não assistiu, assista. Fabuloso. Eu ri, chorei. É muito É lindo o filme, é lindo conhecer o lado humano dos papas, tanto o Bento XVI quanto o Francisco. E ele fala sobre um momento, né? E ele fala sobre essa questão de procurar um psiquiatra, que ele... Não sei se foi no jornal que eu vi isso, mas ele fala que ele ficou 6 meses, ele agradece, né? Os profissionais que atenderam. E ele fala que todo mundo precisa, né? Que todo mundo precisa falar. E a gente que procura, às vezes, um profissional, a gente quer resposta. Esse é o problema. A grande frustração de quem procura... Sim. Até parece que vai ter um negócio mágico, né? É que assim, às vezes você chega lá, Biscoitinho da sorte aqui, ó. fala, e o psicólogo ou o psiquiatra, mas o psicólogo, né? Ele te olha. Ele não vai te dar o caminho, assim, não vai te dar a resposta, né? Ele vai te dar insights. Te fazer assim, pensar. fazer pensar, A refletir. resposta é sua. Exatamente. Ninguém Você que vai conhece melhor do localizar. que você. E assim, Você mas decide. as pessoas, no geral, elas vão lá, nossa, eu vou chegar lá, ela vai falar Tá, isso. esperei que ela me Ou- dê uma receita ou que vinha então, assim, né, vai faz fazer- isso. Vai fazer terapia de casal com o psicólogo e um fica esperando que o outro, que a psicóloga vai falar, É não, culpa você dela. tá certo. Briga com ele. Acontece, né? Sim. Mas assim, você também tem um foco em trabalhar com colaboradores de empresas, né? E isso hoje Tem a NR1, né? Que hoje é o que determina em R01. 01, que ela, como é que fala, engloba tudo isso, né? Dentro das empresas. E muitas empresas aplicam. Inclusive, você que é empresário, Ela vai estar nas redes, tá? É, Só pegar o endereço grande dela, profissional, não é porque pesquise, nossa amiga não faça orçamento, faça uma análise com ela lá. já trabalhou numa empresa com 2 mil 2.000, colaboradores, então entende muito Conhece bem. um pouco, né? Conhece um pouquinho, tá? Então, assim, como que é essa interação e como a psicologia pode, vamos dizer assim, servir à empresa e aos colaboradores? Porque, assim, quando a gente fala em empresa, a gente não está pensando, lógico, numa estrutura, mas, assim, quem faz a empresa, além, é lógico, o empresário, vai entrar naquela discussão de, eu entro com o dinheiro, se não tiver dinheiro, não. Quem faz a empresa? O empresário o todo. é o todo, né? O empresário que investiu o seu dinheiro e o trabalhador que vai lá e faz com que aquela máquina funcione, né? Então, é uma simbiose, Uma né? troca. É uma simbiose. Então, assim, como que você enxerga essa
essa questão da psicologia. Explica pra gente primeiro o que é a NR01 para nós e para o pessoal que está em casa. É uma letra bonita. É bonito, parece norma regulamentadora. Isso mesmo. Houve uma atualização agora, né? Eu conheço as normas de Fica emocionado. periculosidade e insalubridade, que é a NR18. Você fez lembrar da professora Júlia. Tá junto aí, ó. Júlia Janassi, lembrei dela agora. Maria Júlia, querida. Maria Júlia. Diga lá. Então, houve uma atualização agora na NR01, onde ela acrescenta que as empresas precisam também olhar para os riscos psicossociais. Então, as empresas têm até maio agora para se adequarem. Elas precisam realizar um diagnóstico, implementar ações, acompanhar esses resultados. E é difícil você medir um resultado tão subjetivo, né? Como fazer isso? Metodologia. Realmente é algo que precisa ser feito em várias mãos ali. As empresas geralmente têm também os técnicos de segurança do trabalho, que têm um papel fundamental, né, para isso, o médico do trabalho, que é sempre uma equipe conjunta, aí, uma equipe multi que vai olhar para isso. Né? Sempre bom trabalhar em equipe, né? Então, a psicologia ela entra para auxiliar nesse processo, olhar para esses riscos psicossociais. E aí ela propõe intervenções em termos... Ou ela propõe... Ela dá um laudo. Como funcionaria, por exemplo, uma empresa lá? Você tem um setor de psicologia. Ela trabalha individualmente com os colaboradores. Acho tão estranho chamar de colaboradores, mas tudo bem. Com os meninos, o pessoal. O pessoalzinho que trabalha lá. Tá? Gente boa. E aí... Porque, assim, é uma vastidão, né? Você imagina, por exemplo, uma empresa... A gente falou de 2000, assim, quantas pessoas trabalham lá onde você trabalha na Moça? Diretamente 70 e indiretamente 3.500. Então, mas vamos pôr os 70. Gente, né? 70 pessoas diferentes, com histórias diferentes, com Nós desejos temos várias diferentes, mães né? que têm a dificuldade de lidar com o filho na escola, que tem N situações, e se você não souber abordar todo esse processo, ela não tem como deixar a casa lá, distanciar da casa. E aí isso reflete nela no trabalho. Ela não tem como abandonar aquilo dali. Mas assim, como intervém? Daí você... Intervém? Então, conjuguei certo? Caramba, cara, que orgulho. Como que você intervém no caso de uma empresa? Assim, você detecta individualmente ou há também processos coletivos de interação? Acho que as duas formas são possíveis. Vai depender muito da necessidade daquela empresa. Primeiro, o que ela já faz, o que ela já tem. E aí esse diagnóstico inicial, ele já vem justamente para dar esse norte. Olha, aqui vamos atuar em grupo, vamos atuar de forma isolada. Individualmente é mais difícil, pelo tempo que leva, os custos, mas também é uma forma de você identificar com um pouquinho de mais cuidado, né, o que está acontecendo com aquele colaborador. E a cultura da empresa impacta muito também, né? Bastante. Uma das coisas que são avaliadas é a cultura, né? A liderança. Se é uma coisa muito rígida e tudo mais, pô, tem esse cara estressado a vida inteira. Eu tenho mais ausência. Pode interferir. Você, assim, tem programas prontos já, assim, métodos prontos, né? Que é lógico que você vai adaptar. E você adota algum tipo de... Ou você prefere primeiro fazer análise, que também deve ter uma metodologia, né? Que não existe nada novo, né, cara? Exato. É assim, você parte de um modelo proposto, né? E adequa ele à empresa. E aí, a partir daquilo, você vai produzindo. Mas existem esses modelos prontos, assim? Por exemplo, modelo que eu digo no sentido, olha... Vou baixar na internet e eu posso aplicar. Também não dá, né? Mas tem, né? Tem muito. Vai ter muito que faz isso, né? Mas assim, você vai chegar lá e vai pegar um modelo de determinado estudioso e vai aplicar uma análise, né? Fazer aquela anamnese, não sei, do caso, da empresa, né? No caso. E aí, a partir desse diagnóstico, né, que você tem os caminhos a seguir. Ou os modelos eles já vêm assim meio desenhados, ó. Se você fizer esse tipo de avaliação,
você tem que partir para isso. Como funciona? Eu trabalho junto com uma ergonomista, né? Essencial. Ela é de Maringá, é a Karina. Ela tem uma grande bagagem nessa área, né? O foco dela são as doenças aí do trabalho. E nós temos, sim, um método que a gente segue para o diagnóstico. E pela nossa experiência, a gente já tem algumas sugestões de ações que podem ser realizadas, mas é muito particular de cada empresa. É esse olhar personalizado que eu acho que traz um melhor resultado. A gente tem que realmente identificar, não é só o diagnóstico, a gente precisa fazer a visita, ver se o que a gente está vendo ali é coerente, o que veio no diagnóstico é coerente com o que foi falado, o que a gente tem observado. Então, realmente é isso. A gente tem que olhar de forma individual para cada um. Até porque cada tem empresa. expectativas, né? O funcionário cria expectativas, o patrão cria suas expectativas, cria. e isso tem frustrações e não acontece, É né? possível mentir no diagnóstico? É possível, né? por isso que Por você isso tem que você faz essa tem outra que parte. continuar. Porque Você precisa ter os dois, né? porque se Exato. você fica só... vamos supor que seja um método... vou aplicar um questionário lá, que tem lá os marcadores, e aí eu vou pontuar aquilo qualitativamente, Tá dentro quantitativamente, né? Mas o cara pode burlar isso e enganar, né? Lógico. Um psicopata como eu faria isso. Não duvido. Não, mas assim... Então, essa outra parte que você faz, eu acho que é onde você consegue detectar se a pessoa, o que ela colocou no instrumento que você aplicou, realmente condiz com o que ele é, com o que ele está vivendo no momento. E nas empresas onde você aplica isso, eu acho legal assim, depois você vê o resultado. Tem como você quantificar também, né? Você tem como fazer o pré, depois você fazer o pós, e fala assim, pô, tem que ajustar isso, tem que... É muito legal. Cara, Esse acompanhamento é fundamental, porque justamente para ver se o que foi proposto tem o resultado esperado. Então não é só fazer, vai lá, faz e abandona. Não, tem que acompanhar. Se a gente estiver falando besteira, você pode falar, porque eu olho assim, a gente tá falando muito, viu, Rony? Diga de passagem. Se a gente estiver falando besteira, você fala, gente, vocês estão completamente enganados. Deixa que eu vou ensinar. É que a gente está na frente de uma psicóloga e a função dela é ouvir. Lembra que eu falei no começo, estou acostumada a estar, aí ela deixa né, a gente falar, escutar. esse é o problema. Cara, e vamos falar um pouco sobre a dependência emocional. Né? Talvez as pessoas vão ouvir, vão se associar a isso, se conectar com isso. A dependência emocional está ligada com essa dificuldade de dizer não. Explica para nós e para quem está acompanhando sobre essa questão de colocar os limites e quais seriam os primeiros passos para fortalecer essa autonomia emocional. Acho que o primeiro passo é ter a consciência e saber separar o que é amor do que é dependência emocional. Porque na clínica é o meu foco principal, é esse assunto, né? Então eu recebo muitos pacientes que falam, não, mas ele me ama, eu amo ela, tanto homem quanto mulher, isso não é mérito de um gênero, não. Então acho que a primeira coisa é ter essa consciência, o que é amor, né? O amor não infringe os seus limites, no amor tem respeito, na dependência emocional, você se doa mais para o outro do que você recebe. E é uma relação desequilibrada. Eu gosto de dizer que toda relação, tanto amorosa quanto de amizade, ela é 50%. Vocês dizem que eu sou ilustrativa, né? Italiana ela tá tentando segurar a mão ali, faz hora já. Aí eu fico incomodada. Pode, solta a mão, pode, solta chefe. Aqui pode tudo, pode né? Tudo. Eu falo com as mãos. E eu falo que é 50%, né? Se você se doa mais do que o outro, essa relação está desequilibrada, você precisa olhar para esse desequilíbrio. Isso não é comum, né? Então, acho que esses são alguns pontos. O principal é saber essa diferenciação. É incrível, realmente as pessoas confundem. Existe o quadro contrário da pessoa achar que ela se doa mais e não se doa?
Ah, pode. Bastante. Sim. Sabe, aquela coisa tipo assim, eu acho faço tanto por eu faço cento. tanto e não faz nada por mim. Pode. Tem também. E nós estamos falando de relações afetivas homem e mulher, mas também temos pai, mãe, filho, né? Sim, Mas toda hoje, relação. hoje, de novo, eu vou voltar nessa questão, principalmente por causa da juventude. As coisas são muito rápidas. Né? Assim, não tem aquele apego, não tem... Eu sou ainda da época do namorar, era a mãozinha pra trás, você ia lá, relar na pessoa, você já tava namorando, e olha... E assim, tinha todo o conquistar, tinha todo um Você processo. é clássico, Rony. Sou Você é um clássico. clássico. Mas isso fazia bem. Você escrevia cartas. Isso fazia Nossa, muito bem. Escrever carta era tão Hoje legal. as coisas são tão... eu curti você no Instagram, eu curti você não sei o que, tal. Pô, eu peguei fulano, peguei... Cara, a gente tá cuidando de uma máquina e essa máquina vive de sentimento. Né? Precisa estar bem com óleo, funcionando todo esse maquinário, né? Tem todas as coisas dessa engrenagem para poder funcionar. Né? Tem que estar legal aqui, tem que estar legal aqui. Então, assim, eu acho que é muito superficial. Mudou e eu acho muito, que esse sofrimento acontece mais por causa disso. Muito. Acho que as relações mudaram muito. A gente até entra em novos modelos, né? Hoje se fala mais em poliamor, relações não monogâmicas. Então, eu tenho visto que essa geração mais jovem, né? Eles acabam, não sei o termo, mas eles se identificam talvez mais com esses outros modelos também de relacionamento. E aí são outras regras, outros caminhos. Na verdade, assim, a sociedade, ela é né? Porque, assim, se você pegar os povos antigos, gregos, né? Se você estudar a história, você vai ver que também já existiam essas coisas lá, né? Sim. É que parece que a gente está precisa, retroagindo, né? Precisa olhar de novo. E assim, não, eu acho que, né, cada um sabe de si, é livre para fazer o que quiser, mas muitas vezes você se pergunta, pra gente que não, né, para quem não vive num tipo de relacionamento assim, como é viver assim, como é difícil, né? E talvez para eles falam assim, como que ele consegue viver só eles dois, Sim. né? Nossa, será Então, que não enche? por isso que a gente não pode julgar, né, as pessoas, porque é difícil, né? Aurélio, você entendeu porque eu trouxe uma psicóloga, né, hoje aqui? Porque, olha, conviver com você, meu jovem. Rony, você tá me deixando triste, muito triste. Eu acho que é interessante essa questão do permita-se, né? De você ter essa permissão, de você olhar pro próximo e poder falar assim, cara, eu não gostei disso. Isso não tá legal. E é a mesma coisa do outro lado também falar isso pra você. E você tá aberto pra ouvir isso, cara. Isso é maturidade. Mas a gente é muito assim, a sociedade ela é muito julgadora sobre o que você faz. As pessoas, elas perdem mais tempo se preocupando com a vida alheia do que com a própria vida, entendeu? Em analisar seus próprios problemas, suas próprias dificuldades familiares, os problemas dos seus entes queridos ali. Estou mais preocupado em ver a casa do vizinho, o que ele está fazendo lá, e dizer que ele está fazendo errado, porque a minha opinião, né? É aquela coisa. Então é isso. E é muito mais fácil esse movimento, né? É doloroso você olhar para dentro e identificar os seus erros, as suas falhas, o que você precisa melhorar. E eu vejo também que hoje são poucos momentos que a gente tem para isso. Quantas vezes vocês param ao longo do dia, faz uma pausa, faz uma reflexão? Ou acontece algo com vocês, tá ok, vou conversar com alguém da minha confiança, vamos falar sobre isso, o que eu fiz, o que eu poderia ter feito, enfim, como uma forma de compreender melhor, né? Eu acho legal isso, por exemplo, em busca de alternativas, né? Eu, por exemplo, acordo cedo, eu faço uma meditação. Porque eu consigo olhar e falar assim, tá, tô pronto pra guerra, vamos aí. Lógico que durante o teu dia, o teu percurso, vai acontecer N coisas, depois tem que pegar e reavaliar de novo. Mas você consegue dar aquele respirar, olhar, centrar de novo, né? Pra tentar manter o mesmo equilíbrio durante todo o processo, que senão não aguenta. Chega no final do dia, né? Nós que temos jornadas duplas, né? Chega no final do dia... Triplas, muitas vezes. Nossa, às vezes tem dias que eu tô assim, nossa, hoje... A hora que eu tava vindo pra cá, eu falei, gente do céu, essa semana foi... Que dia que é hoje? Hoje é quarta e foi teve um feriado. Essa semana foi louca. Mas é assim, por exemplo, trabalho com planilhas, cálculos o dia inteiro. Cara, onde eu vou me divertir? Na hora que eu tô fazendo, escrevendo um roteiro, mandando alguma coisa pra gente, pra poder pesquisar sobre alguém que a gente vai convidar, tal.
Isso, pra mim, é minha terapia. Isso me dá uma relaxada, entendeu? Porque você sai daquele universo e você tá indo pra outro. Eu na verdade, como faço várias coisas, eu relaxo de um fazendo o outro. Então, né, tô advogando, tô relaxando do trabalho e da advocacia eu relaxo fazendo teatro e do teatro eu relaxo fazendo podcast e a vida vai. É uma loucura, né? Mas assim, você falou sobre essa questão das pessoas serem donas da própria história, assim, não sei se vou pegar seu exemplo, mas assim, você foi dona da sua própria história, você buscou construir a sua história, buscou quebrar os paradigmas, né? Talvez pagar os preços. Né? Vou sair daqui, depois vou para lá e tal. E como que a terapia pode ajudar as pessoas que, diferente de você, não tiveram... Não sei como foi teu processo, né? Mas assim, que não tiveram essa coragem para... O start, né? Quebrar esse paradigma, dizer assim, não, eu vou fazer diferente. Nós não estamos falando só em recomeçar, mas assim, começar mesmo, né? Porque às vezes a pessoa passa uma vida desejando fazer algo, mas ela nunca dá aquele passo, né? E não pode ser aquele cara que está na beira do abismo, né? Se você estiver na beira do abismo, Não deu o primeiro passo. Né? Mas, nossa, que piada antiga. Então, assim, como que você pode fazer? Porque é difícil, né? Até uma pergunta difícil, assim. A pessoa chega lá e ela tem toda uma história e você tem que voltar na história dela e entender onde é que tá o... Como é que a terapia ajuda essa ressignificação. Esse empoderamento dela? A terapia ela vai te mostrando quais são os padrões de comportamento, quais são os ciclos que não são saudáveis ali, que você precisa romper. E ela vai te trazendo esse empoderamento para você conseguir sair. A gente tem esse movimento de querer mudar o outro, né? Eu quero ficar aqui, não tá bom, mas eu quero que você mude, porque se você mudar, eu vou ficar melhor. E não é por aí, né? O outro não muda. Os incomodados que se mudem. Já diz o ditado, né? Então, o outro só vai mudar se e quando ele quiser. Então, precisa partir de você. É no tempo dele, né? É no tempo dele, pode ser que nunca aconteça, então não fique, não, né? Não tá bom, realmente você precisa ter esse movimento, que muitas vezes é doloroso, porque vem de padrões familiares ali, antigos. Então a terapia ela vem para te trazer essa consciência e para te fortalecer, para buscar um novo caminho. E muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. A gente falou sobre dependência emocional, um dos sintomas é isso, né? Eu estou sempre servindo o outro que eu não sei o que é bom para mim. Então, às vezes, eu não sei nem o que eu quero jantar hoje. Pode parecer simples, mas é muito comum. Não tomo decisão nem... Para nada. Tá? O que o outro precisa, o que o outro, né, vai gostar. O dependente está sempre buscando agradar o outro para nunca perder aquele amor, né, que ele chama, que ele entende como amor. Então, a terapia vem para isso, sabe? Te fortalece também e te traz esse autoconhecimento. Olha, o que você quer para sua vida, para sua história, onde você quer estar, né? Aquela pergunta, daqui 5 anos, onde você quer estar. Então, e a terapia te traz perguntas que você não vê por aí, você não ouve por aí. Então, são essas perguntas que vão te levando para algum lugar, né? As perguntas poderosas. Vai abrindo leques, abrindo. E é até importante fazer esse gancho, porque amigo não é psicólogo, né? E quantas pessoas eu vejo que depositam nesses amigos essa expectativa, né? Como se o amigo tivesse qualquer responsabilidade de acolher, mágica, né? De cuidar. Não, amigo é amigo, psicólogo é psicólogo. Então, precisa buscar o profissional. A minha amiga Karen não pode me atender não psicóloga. Posso. Pois é. Entendeu? Ela também não seria obrigada a passar por esse... É muito sofrimento. Muito sofrimento, muita história. Karen, nesse momento nós precisamos falar dos nossos patrocinadores. Toma água, se tiver frio, quiser dar uma melhorada. Rony,
Estamos aqui, 44 programas, 44º programa. Né? Daqui uns dias a gente não vai saber falar. Você aí quer, 50º. Você aí quer ser parceiro do PodChef? Temos vários espaços, gente. Basta falar com a gente, entra em contato. Entra em contato lá nas nossas redes. A gente está aqui. Temos alguns parceiros que já estão com a gente há bastante tempo. Tudo bem que a gente venceu pela beleza. É lógico. Mas né? Cada vez mais bonitos, eu com esse bigode. Em breve estarei de barba de novo. O Moura pode voltar aqui, que ele não vai tomar meu lugar. Tá? O Moura é campeão. Não vai ter golpe aqui. Bom, agradecer a DGA Music, que é a nossa grande Guilherme casa. Companhia Limitada. Guilherme, meu amigo corintiano. Tá felizinho ele, cara. Será que o Dorival vem? Será que não? Dúvida cruel. Quando esse programa passar, já saberemos essa resposta. Temos a DGA. Sabe quem que tá com a gente também? Quem? Reinvent Fitwear. Reinvent Fitwear. O pessoal da Reinvent, vocês têm acompanhado a gente? Olha segue lá, a gente, vamos lá. Segue a gente, hein? Eu tenho postado vocês sempre lá. Academia da Reinvent também. Como é que... Aurélio, você faz coisa milagrosa, Reinvent né? Fitness, olha. Olha o shape, o shape do Aurélio da mais academia. magro e tal. Temos os nossos parceiros também em relação ao autismo, o pessoal do Domínio. Instituto. Estiveram aqui no 43º programa. Também conhecido como anterior a esse. Natan e o Emanuel Natan. E o Rafael. E o projeto Não Me Esqueças. Gente, o pessoal tem um trabalho maravilhoso, cara, e vale a pena ir lá conhecer. Gente, conheça, apoie esse projeto. É muito legal. Muito bom. Mês passado nós tivemos, né, o mês de conscientização do autismo, né? Esse último programa 43, para quem não viu, falamos foi muito bom, falamos sobre ABA. Sobre ABA, terapia ABA. E nós temos os nossos parceiros do ICAB, Instituto Cultural Arte Brasil, com o amigo Aldo. Isso. E temos a revista de arte com o Wilson. Isso. Aurélio tá vindo, olha, a revista tá vindo cada vez melhor, cara. E em breve nós vamos estar em Cambé agora, né, Rony? Isso. O PodChef vai ter um São projeto. 10 episódios. São 10 episódios especiais que a gente está fazendo em parceria com a Secretaria de Cultura de Cambé. A gente vai estar divulgando lá. Pela lei Paulo... não é Paulo Gustavo, não. Não? Aldir Blanc. Aldir Blanc. A gente tem um projeto lá na Prefeitura de Cambé, que foi aprovado. A gente vai começar a produzir, né, Guilherme? Vai ter trabalho, hein? São 10 episódios. Dentro em breve, né, Guilherme? Vai ter o Anésio por aqui. Rapaz, Anésio Eduardo. E queremos também a secretária. Secretária. Falar sobre a cultura de Cambé, né? Abrir esse espaço que a cultura lá está fazendo um trabalho muito bacana e a gente tem que ter essas parcerias, né, Rony? É necessário. Nós temos que falar também da Notória. Notória a Notória faz o registro da marca. Então a nossa marca é feita pela Notória. A Notória está cuidando de toda a documentação. Gente, perfeito o trabalho que eles fazem. Vale a pena. Não fiquem sofrendo. Procure um profissional. É simples. Ô, Rony, e cadê meus personalizados e o ateliê Cadê Felicidade, que agora maravilhoso. Esse é vai momento presentear a nossa convidada. Para ela não esquecer do Rony nem do Aurélio. Na hora que você estiver lá na clínica, tomando o teu café, o seu chazinho, lembre de nós. 2 meninos bonitos, né, cara? Pode rasgar, cara. Senão não dá sorte. Ah, que linda. Ah, que lindo. Falou que você é lindo. A caneca. Tá Não tem jeito. Adorei, a sinceridade é uma coisa de louco. Esse é uma parceria que a gente tem com a Cá Felicidade. O trabalho que eles fazem lá é muito legal. Muito legal mesmo. Essa foto é do Neto, né? Do Antônio, que fez esse trabalho e a gente trabalhou em cima dele. E também, Aurélio, sabendo que ela vinha, sabe quem que mandou? Oncolog. Medicamentos especiais. Também te mandou um presentinho aqui, Karen. Oba. Oncolog é nosso parceiro, tá? É um presentinho para você conhecer. Que legal. Oncolog, medicamentos especiais com o Moura. E lembrando, se você entrar lá na nossa página lá, no YouTube, a gente tem uma promoção rolando lá. Ainda tá em promoção? Tá lá, promoção para você comprar um medicamento e ter desconto falando que é aqui do PodChef. É isso aí. Tá na nossa rede aí. Vamos falar então sobre a Oncolog.
Falou Oncolog, falou em parceiros novos, medicamentos especiais, falou Oncolog. Oncolog Medicamentos. Ô, Rony, você sabia que a Oncolog trabalha com a distribuição de medicamentos, tanto na linha PET, são medicamentos manipulados, na linha PET, quanto para humanos, e eles atendem a hospitais e clínicas de oncologia em todo o país. E tem um detalhe, não tem um medicamento aqui no Brasil, a Oncolog, através da Pharmatech, ela busca nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Índia, onde tiver, e chega aqui, cara, em tempo hábil. É um trabalho perfeito. E tem toda uma questão de qualidade, Aurélio, nessa embalagem, nessa viagem até aqui desse material. Então, Rony, é muito interessante essa questão deles trabalharem com o quimioterápico manipulado, né? E a gente teve aqui o Moura, que mostrou pra gente como é que é o sistema deles de entrega, né? Então, eu acho que a Oncolog, ela veio trazer algo de novo aí no mercado, né? Ela tem uma questão de logística, né? Porque pensa assim, você receber um medicamento que tem que manter a temperatura exata, desde a sua saída até a sua chegada, ou na clínica ou no cliente, tem que ser profissional. E eles têm um serviço de delivery que atende com esses medicamentos de alto custo na área de hematologia, oncologia, doenças raras, eles atendem em todo o país e com o diferencial que eles também trabalham com parcelamento. E para comprar, Aurélio? Bom, para comprar é fácil. Você pode acessar o site, o www. Vai estar aqui em cima, eu acho. www.oncologmedicamentos.com.br ou no Instagram, o @oncologmedicamentos. Também pode falar pelo WhatsApp, Rony. Ó, tem 2 números, anota aí, o 11 4780 3781 ou 11 95 777 0001. Fabuloso. Fabuloso, decorou? Opa, e lá você vai encontrar o quê? Medicamentos para ginecologia, oncologia, dermocosméticos, suplementos e vitaminas e medicamentos para o seu pet querido. Ó, a Oncolog, ela tem um diferencial. Até o Moura explicou pra gente que é um atendimento humanizado e personalizado. Lá você não vai falar com robô, não, tá? E esse time profissional, eles têm um farmacêutico, né, que atende lá e vai dar toda a orientação para vocês. É lógico, sempre com parcelamento, né? Você pode usar o cartão de crédito. Mas pensa bem, você liga lá, fica tocando aquela musiquinha, você já tá com problema de saúde, você vai ficar ouvindo aquela musiquinha o resto da sua vida? Não. Liga no Oncolog, é atendimento personalizado. É diferente. Rony, tem um detalhe, a Oncolog, ela faz a entrega desse medicamento seguindo os padrões dos laboratórios farmacêuticos, das empresas e também das autoridades sanitárias. Eu tenho aqui um modelo de uma caixa aqui, ó, que é a embalagem que é entregue. Deixa eu só mostrar ela aqui. Aqui, Guilherme. Olha como que ele vem lacrado, vem todo identificado, com temperatura. É perfeito, Aurélio. É isso aí. E entrega onde? Todo o país. Só Oncolog Medicamentos Especiais. Um abraço, hein, Marcelo? Abraço, Alan. Tamo junto sempre. Bom, voltamos, doutor. Voltamos Bom, ao bom assunto. saber. Olha, eu queria que você falasse para nós sobre você falou que tem essa abordagem mais na psicanálise. Como que você equilibra essa escuta que você faz, uma escuta profunda, né, da psicanálise com as ferramentas mais diretas para trazer uma clareza assim de como direcionar os pacientes, né? Porque nem todo mundo você atende pacientes de vários níveis intelectuais e classes, né? Então, às vezes, você tem um conhecimento que ele é um conhecimento científico tal, e como transformar isso numa linguagem acessível. Quase num saber popular. Essa escuta, ter essa sensibilidade da escuta profunda, né? Eu não sei exatamente o que significa essa escuta profunda. Explica pra gente e como fazer com que isso sirva vai ajudar ele lá no termo no que eu usei aqui, esse direcionamento, essa clareza, como transpor isso. Tá. Essa é uma grande preocupação minha. Eu acho que se você não se adequa também à linguagem do paciente, já é um processo difícil, complexo, então você precisa sim
tá atento a esse perfil. E a terapia, ela começa com o setting terapêutico. Então, essa é a primeira etapa. Você precisa construir um bom setting terapêutico. O que é isso? É aquela acolhida inicial. Né? A pessoa chega, às vezes ela nunca fez terapia, ela não te conhece. Acha que é uma coisa, isso aí é pra louco, isso aí tá doido. Nossa, isso É o que mais tem. Eu vim aqui porque alguém mandou. Infelizmente, a gente ouve muito ainda. E eu sempre gosto de dizer, só fazendo um parênteses, que o louco não procura ajuda. Porque para ele tá tudo bem, né? Então, o louco nunca vai para terapia. Então, quem vai são pessoas normais querendo resolver as suas questões, né? Mas esse setting terapêutico, então, ele é fundamental. Quando ele é bem feito, bem construído, você consegue adequar essa linguagem do paciente e fazer com que ele também se sinta mais confortável e confie em você. Então, a gente leva algumas sessões só para essa construção, o que varia muito de pessoa para pessoa. Ele já pode vir abrindo desde o começo, como ele só... Vai muito do paciente. Tem paciente que na primeira sessão já chega, já fala abertamente. Abre a mala e... Sim. E alguns levam um tempo maior. Então, o psicólogo ele precisa estar atento a isso, às respostas desse paciente. Dependendo da resposta que vem, é o que você vai fortalecer mais na próxima sessão. Né? E quando a gente fala de uma escuta mais qualificada, é uma escuta atenta. Você tá ouvindo tudo que ele te traz, né? É só uma escuta, sem nenhum interferência, nada. Não estou fazendo análise naquele momento, não estou pensando em muitas coisas. Estou ali 100% ouvindo tudo que ele está me trazendo. Porque na psicanálise a gente trabalha com associação livre. Então, muitas vezes ele fala, não sei, veio algo assim, lembrei de alguma coisa agora. Por dentro a gente vibra, isso! Traz. Era aí que eu queria chegar. Exato. Eu não, fica à vontade, é importante você dizer. Então, para ele, às vezes, não faz nenhum sentido. Mas a minha escuta, ela tem que estar 100% voltada para ele, porque o que ele me trouxe ali é extremamente importante. E depois eu vou fazer a minha análise e tentar compreender o que... E o não falar, talvez, ele também fala mais do que ele falando. Não falar também é falar. É isso que eu ia perguntar. Karen, você falou do teu espaço, que é esse espaço de acolhida, para a pessoa se sentir confortável e tal. E falou da escuta, mas assim, a escuta... não é só ouvir, né? Não é. Porque, assim, vocês também fazem uma leitura, a gente fala muito, o corpo fala. Sim. Também, enquanto a pessoa ela tá falando, por isso que a gente fica muito assim, quando o psicólogo olha pra gente, assim. Seja postura. Né? Então, assim, enquanto a pessoa tá falando, vocês fazem a leitura. Existem técnicas, inclusive, por exemplo, para saber se a pessoa está inventando, existem, é lógico, que são técnicas, mas, né, olha para cima enquanto está falando. Busca, né? Tem a questão então, do buscar. assim, também faz isso para você poder fazer essa sua análise. Sim. Né, se ele está confortável, qual assunto trouxe um desconforto, qual emoção que veio junto com aquela fala. Então, como ele expressou aquela emoção, ele está dizendo que está com raiva, mas a expressão corporal dele não está dizendo que é raiva, está dizendo que é outra emoção. Então, a gente fica atenta também a essas incongruências, né? Essas contradições. Isso é um ponto importante para a análise. Então, realmente, a gente tem que olhar para o todo, desde a hora que ele chega. Inclusive nas perícias, né? Que eu trabalho também com perícia para a justiça. O advogado já entra também Aurélio, nessa questão. Karen, Aurélio. Sim. Como é que é esse trabalho que você faz? Bem diferente. Na prática, o que é a perícia? Como que o psicólogo faz? Você trabalha com aquela escuta especializada ou não? Não, de crianças, não? Não, eu não faço, eu só faço a perícia. Eu trabalho como auxiliar da justiça, né? Então não é no contrato particular, né? Via advogado ali as partes. Então eu vou
para ouvir a vítima. E os casos que eu atendo são na vara criminal, né, casos de estupro de vulnerável. Então, a gente tem que estar muito atenta ali aos sintomas, se houve algum dano psíquico, se realmente foi verdade. Você trouxe a questão da mentira, e esse é o maior desafio das perícias, como identificar a mentira. Né, a gente está ali pode complicar falando... a vida dos dois. Exato, é seríssimo isso. Seríssimo, né? A gente sabe, e como é importante esse trabalho, porque assim, por vezes, né, a gente vive numa sociedade que tende a muitas vezes responsabilizar a vítima, né, ou desacreditar a vítima, né? E quando você fala em questões de vulneráveis, né, muita gente fala, não, tá inventando e tal. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, não, isso não aconteceu, eu falo, gente, Vamos analisar. se a pessoa foi condenada, para você que não sabe, assim, quando tem um julgamento de uma pessoa, um abusador e tal, ele não chegou lá e alguém falou, não, a vítima, infelizmente, ela tem que passar por, além de já ter sofrido, ela tem que passar por esse processo, e ela é ouvida por pessoas como a Karen, que são profissionais, que eles são capazes de verificar se há alguma incongruência na história. Então, eles vão emitir um laudo. Por quê? Porque eles são preparados, estudaram para isso. Então, a pessoa ela não é condenada porque alguém quis condenar. Quando há uma condenação nesse caso, a prova, o laudo é uma prova muito contundente. E isso vale para qualquer tipo de laudo que envolva, né? Às vezes a gente pode estar falando de outras questões. Vamos supor questões de guarda de criança, você tem alienação parental. O processo para você fazer uma avaliação de alienação parental, não sei se a Karen já fez, mas ele ouve a criança, o pai, a mãe, a avó, o tio, mais alguém que se relaciona, o irmão. E aí o profissional vai chegar e ele vai emitir um laudo dizendo, olha, essa criança ela está sofrendo de alienação, ou por parte do pai, por parte da mãe, está jogando um contra o outro. Em algum momento ela vai transparecer isso. São profissionais sérios. Então, assim, a justiça tem profissionais como a Karen que são cadastrados lá e tem muitos peritos profissionais aí. A gente tem que valorizar muito esse profissional e presta um serviço fantástico para a justiça. Karen, você também dá laudo, né? Para 48 horas? Conta para nós, como é que é essa história do laudo? Porque o concurseiro precisa... sim, principalmente os concurseiros, né? Eu trabalho com avaliação psicológica, né? Para bariátrica, a perícia é uma avaliação, e para concurso, né? Esse para concurso é em 48 horas, porque a gente sabe da urgência para entrega, né? Eles têm tem que focar mesmo a ali. data ali. E às vezes tem que avaliar 6 constructos, né? Que a gente fala. Né? Então, é um trabalho bem minucioso. Está precisando, está nas nossas redes. Está nas aqui, nossas redes, é só entendeu? procurar. Só procurar o endereço da Karen lá. Nós recomendamos, né? Tem a chancela PodChef. PodChef, a gente só traz gente de qualidade aqui. Conhecemos há muito tempo. Muito tempo, pessoa honesta, ética, excelente profissional. Garbo, elegância. Então, assim, vocês viram, empresas podem procurar, pessoas que precisam de um acompanhamento, né, psicológico mesmo, a clínica, conversar, não quer conversar com um amigo, né? Não, precisa de um profissional que atenda e ouça, né? Então, falamos de empresas, dos concurseiros, das normas dentro da empresa, a norma NR01. Isso, conhece de tudo. Então, você que está aí nos acompanhando, siga lá a Karen nas redes sociais. Ela de vez em quando está postando algumas coisas lá também, né? Muito legal, Sim. muito legal. Curtindo. Tem sempre coisa legal lá no Instagram também, dela. Você também oferece orientação profissional para a carreira. Sim. Como que é isso? A pessoa está perdida. Olha, vai apresentar um podcast. Jamais eu mandaria isso. Você mandaria, gente? Como é que é esse processo? Bom, é tanto para adolescente em busca, né, de se conhecer um pouquinho mais, identificar algumas competências ali, quanto para pessoas que querem fazer a transição de carreira,
Né? Aí, Aurélia, não estiver dando certo aqui, é a hora. Aproveita. Acho que eu vou ganhar dinheiro por aí. Eu acho muito Tem interessante. muita gente que procura esse tipo de coisa. Assim, as pessoas hoje, elas buscam isso, cara. Eu acho Eu que sim. percebi um crescente esse ano, sabe? Com relação a adultos. Eu atendo muitos adolescentes, né? Eu aplico testes e entrego um relatório assim, bem completo. Mas eu observei que muitos adultos estão em busca de novas carreiras, novos trabalhos e vêm para a terapia para o que eu gosto, o que eu quero. Eu acho que a pandemia mudou muita coisa, né? A gente sabe. E eu acho que depois que as pessoas experimentaram também o modelo home office, ficou um pouco mais difícil trabalhar algumas, né? Nunca podemos generalizar, mas trabalhar 100% no presencial, 44 horas, parece que essa Não deixa é para de qualquer ser. um, né? As pessoas deixaram de optar por isso porque sabem que existem outras formas de atuação. Então, eu também vejo que as pessoas têm explorado mais, né? Buscar. E eu acho que home office você tem que ter muita disciplina. Tem porque senão também. você não consegue trabalhar. Olha, Tem vou ser também. sincero, eu que fiquei mais de um ano trabalhando em home office, eu admiro quem consegue. Eu, de verdade, acho que as pessoas têm uma noção completa também. Eu trabalho em casa e tal. Eu admiro quem consegue, porque, assim, talvez eu conseguisse se eu tivesse, talvez, um espaço, um escritório separado. Para fazer isso, você precisa construir essa... Não é, assim, colocar o computador ali e trabalhar, não. Eu até tinha uma amiga que ela se vestia, colocava uniforme e ficava trabalhando em casa. Mas eu acho que essa era, sabe? É questão aquela- de disciplina. Sim, se acordar de pijama, ficar de pantufa trabalhando, Mas olha que é doido, estranho. ô, Aurélio. É estranho, Você não você dá... não entra no clima ali. Essa ideia mudou até a questão fabril. Porque as pessoas começaram a usar roupas mais folgadas, as pessoas começaram a usar roupas mais confortáveis, com números Olha só. maiores. Uhum. Por quê? Na casa você tinha esse conforto. Você começou a usar números maiores? Por isso que eu uso números maiores hoje, mais confortável. eu também. Só por isso. Nada pessoal, jamais. Karen, como é o desafio de oferecer esse espaço real de escuta, de acolhida, de transformação hoje com tanto, sabe, Com tanta internet. com tanto barulho, com a sociedade, essa vida moderna, tanta distração. Como é? Qual o desafio de uma pessoa sentar lá e ficar 40 minutos, às vezes, numa sessão lá? É difícil isso, assim, você falou dessa acolhida, então isso também é uma coisa que a cor da parede, tudo é uma coisa estudada, o cheiro que você põe. Eu lembro que eu ia no meu psiquiatra, diga-se de passagem, eu queria ter um escritório igual a sala dele. As paredes eram pretas, tinha um quadro do Poderoso Chefão Nada pessoal. e tinha um cheiro muito gostoso, assim, de loja de edredom. Muito gostoso. Então, era uma acolhida. Um sofá Sim. que você sentava, você manchava. O Celton Mello, né? Ele sim. tinha uma... Sessão ele de fez terapia? Não, ele fez uma série, né? Sessão de Sim. terapia. chama. Era muito legal, tinha essa questão da acolhida e tudo mais, né? Bem interessante. Mas a gente tá falando, Não, né? A gente pergunta você onde- falou dessa série, ela é bem bacana, sim. bom. Ela a versão brasileira, porque existe uma outra, É. o Entrapment, que é sensacional também, né? É mais ou menos aquilo mesmo, né? E o que eu só fazendo um adendo aí dessa série, é legal que mostra também o psicólogo fazendo terapia. acho que na terceira ou quarta temporada. É o outro né, ele lado faz- da Não, moeda, ele né? sempre faz, né? Exato. E é bacana ver, porque nós também precisamos. Tem dia que a gente não está bem e precisa atender, e vamos lá fazer o nosso melhor. Tem dia que as nossas dores também estão muito latentes e a gente precisa ali se reorganizar rapidamente. Então, o psicólogo é um ser humano como qualquer outro. Né? Não é o dono do saber, não é Ele a está pessoa mais amparado preparada. pelos conhecimentos que Não. foi adquirido, né? Exato. E então acho que Sobre o levar espaço. Se Isso. tem alguma coisa assim sobre cor que você vai usar? Tem isso? Olha, não tem nenhuma Não?
uma regra, não. Acho que vai É o que é muito aconchegante para você, você acredita. A gente acho que é muito particular, né? Algumas pessoas até questão de cheiro, né? tomam mais cuidado com Às vezes a isso. pessoa é alérgica, né? Chega lá. Eu, na minha clínica, a gente trabalha com essa experiência sensorial, que é o cheiro, um cheiro, né, suave, que traz uma boa lembrança, porque os pacientes acabam assimilando também ao espaço ali, a essa boa memória. O que pode ser positivo para um, mas pode não ser positivo para o outro, eu né? tinha um também. amigo que ele dava um presente para você, ele te dava uma garrafinha com uma cor. Então ele falava assim, Aurélio, cara, esse daqui eu pensei em você, no azul. E tinha uma ligação de você, às vezes coincidia, lógico, a pessoa fala, cara, você acertou. Né? Tem essas questões da identificação, né? Você se identificar. Sim. Mas quando a gente fala em área da saúde, a gente remete a tons suaves, né? Cores claras, tem que tomar cuidado com a luz, né? O paciente ficar olhando, às vezes, para a janela, a luz, aquilo pode incomodar. Então, se está muito calor, porque isso também interfere. Eu estou incomodado com o calor, a sessão não vai sair 100%. Eu estou incomodado, quero ir embora, quero sair daqui. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Se sentir... É muita coisa, Aurélio. Muita coisa. E o tempo é curto. Karen, assim, para a gente pensar, você teria algum conselho, algo dizer para a pessoa que, de repente, está um pouco perdida, assim, sabe? Que ela perdeu essa clareza sobre si, né? De algo que ela possa fazer na sua vida pessoal. É lógico que a gente sabe que cada um é cada um, para cada um tem a sua... Né, você tem que ouvir, mas assim, essa pessoa que está travada emocionalmente, além de procurar um profissional, né, o que você sugeriria que, assim, em termos clínicos é até complicado, mas assim, para essa pessoa, olha, procure um profissional. E tem até o endereço. Tá nas redes sociais. Meu nome é Karen Rossato, meu número... Além disso, né? Eu vejo como as pessoas sofrem sozinhas e ficam um tempo ali remoendo uma situação e acabam vivendo experiências negativas porque não buscaram ajuda antes. Né? O tempo que perde com isso e as experiências negativas que vive. Então, é claro que buscar um profissional é sempre a minha maior indicação, mas eu vejo que nós também precisamos acolher mais quem nós somos, como nós estamos, saber que eu não sou assim, eu estou assim, né? Então, sabe, aquela acolhida mesmo, aceitar que assim, é um momento difícil, que vai passar, hoje eu não estou bem, vou cuidar de mim, vou me acolher, amanhã eu posso estar um pouquinho melhor, mas nunca negligenciar, né? Mas são alguns pequenos cuidados que você pode ter em casa, né, entre uma sessão e outra, né? Sempre entre buscando uma um profissional, e outra, né? Mas se acolher mais, entender que enquanto seres humanos nós temos altos e baixos, acertos e erros, né? E tudo bem, a gente está aí, né? Pode mudar, pode crescer. O importante é olhar para esses erros como oportunidades de crescimento e não ficar aí se sentindo culpado pelas coisas que fez. Né? E assim, a gente falou muito sobre a pessoa, em tese, com as angústias. Mas e para as pessoas que estão ao redor, que percebem... Que às vezes precisam de ajuda mais do que o... Porque a gente falou muito, mas assim... A gente falou muito sobre essa questão, às vezes, da pessoa ficar estigmatizada. Esse cara é perturbado, esse cara é nervoso. As pessoas não procuram entender, mas assim, se você tivesse a oportunidade de dizer alguém, para uma família que tem uma pessoa que precisa de ajuda, o que você diria? Fala, olha, né, sobre essa questão que você falou da pessoa, procura um profissional, mas assim, além disso, para além do profissional, o que você pode fazer na sua casa? Você deve ter essa relação, provavelmente, eu sei porque meu filho vai no psicólogo, meus filhos, né? Então, a gente, de vez em quando, tem as sessões que tem os uma pais dinâmica a vão ser lá, feita, né? Sim. Respeitando a individualidade dele, né? Mas a gente vai lá para levar, olha, ele tá assim, tá lá. E, às vezes, a gente recebe conselhos, né? Eles não entram
naquilo que ele falou, pela Sim. questão ética, né? Mesmo sendo meu filho, mas assim, a não ser que seja algo, né? Porque deve ter um limite, ó. Esse menino precisa de tal coisa aí, porque tá perigoso, né? Mas assim, fora isso, eles orientam, né? E quando você vê uma pessoa com problema assim, que dizer pro familiar? Toda família precisa, né, dessa acolhida, porque às vezes a gente não sabe o que fazer, como conduzir. Então, muitas vezes a família toda sofre. E conversas, né? Comunicação. Eu acho que mais tempo de conversa, isso sem dúvida ajuda. Mas uma conversa com o intuito de compreender, de entender, não de Sem apontar, sem julgamento. Então, isso aproxima, isso facilita a convivência, um respeitando o outro, mas sabendo ouvir o que é importante para cada um. É bem o que a gente estava falando, né? Sobre a sociedade moderna, essa coisa de tô em casa, estamos sentados na mesa, eu, você e o Rony, cada um conversando no WhatsApp, né? Karen, você vai almoçar? Sim. E não pergunta para a pessoa que está na tua frente. Essa coisa né? de se olhar, de segurar na parar mão, para conversar, né? De ouvir. É tão importante, né? Essa semana eu estava falando que eu estava vendo o filme, né? Do Papa, assim, mas rindo, sabe? Vendo a minha esposa rindo também, choramos junto. Então, mas é legal que você presta atenção aos detalhes, né? Você se sabe, permite assim, prestar atenção aos detalhes. sem estar lá com o celular na mão e assistindo um filme, porque até isso a gente faz. Você está assistindo um filme, você perde detalhes, né? É igual aqui o Guilherme, que tem um filhinho novo. Cada segundo. É fantástico, né, Guilherme? Cada segundo ali é alguma coisa diferente, é um sorriso diferente. É um momento único. E se você não estiver atento àquilo ali? Vai momento passar. único. Vai passar. É estar 100%. O pessoal reclama, eu não tenho tempo para isso. Ok, né? O tempo realmente está sendo uma moeda de ouro. Mas que o tempo que você tenha, que seja um tempo de qualidade. Né? Que você esteja 100% vivendo aquilo. Tenho 5 minutos, pois serão 5 minutos só fazendo isso. Isso é tempo de qualidade. É dessa forma que a gente vai aí construindo e reconectando, se reconectando com as pessoas. Eu acho que é super importante. Tempo. És um senhor tão bonito, quanto a cara do meu filho. Lembrei do Flavinho agora. Música maravilhosa, né? Oração ao tempo. Mas é isso, gente. Se escute de verdade, se ame, né? Se ame, se escute. Permita-se, né? Permita-se, mas escute as pessoas. Às vezes precisar, a resposta estava ali agora como mesmo. a Karen disse, às vezes o amigo não é o indicado, mas às vezes é o amigo que vai escutar e vai dizer, procure um psicólogo. E não tenha medo de dizer isso para quem você ama. Mesmo que às vezes a pessoa no primeiro momento fale, não, sou louca, né? Mas assim, todo mundo deveria fazer terapia. Essencial. Tá? Todo mundo deveria fazer. Não falo isso porque a Karen está aqui, não, porque a gente fala lá em casa. Porque é importante, às vezes, você ter alguém profissional que te ouça, né? E você, às vezes, precisa falar e você, às vezes, não tem coragem de falar para aquela pessoa que está do teu lado porque você tem medo de não ser compreendido, né? Invasivo. Isso. E, às vezes, e o profissional não vai ter isso. Ele vai estar lá para te ouvir e, é lógico, não vai te responder. Tá? Não esperem. Já vão consciente, né, que a resposta é sua. E é isso. Esse momento é teu, Karen, para fazer seus agradecimentos. Esquecemos de falar algo que você queira falar. Queira falar mais alguma coisa, suas aproveita. Anotações, seus alfarrábios. Os alfarrábios todos anotados. Mas é hora de mandar os abraços. O momento é teu. Deixa eu só agradecer a oportunidade. Acompanho vocês há algum tempo. Eu acho muito bacana esse trabalho de dar voz, né, para algumas pessoas que estão aí no meio da gente, né? São pessoas como a gente que batalharam, que batalham, que estão buscando algo. Eu gostei muito da frase de vocês. Cadê? Compartilhar com compartilhar. Somar para compartilhar. Somar para compartilhar, e é isso, né? Eu acho que
as pessoas que passam pela nossa vida sempre nos ensinam algo, se a gente estiver disposto a enxergar isso, né? O mundo é tão corrido, a gente está tão no piloto automático, que deixa de dar importância para isso. Então, acho que vocês também vêm com esse movimento. É só parabenizar e agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu quero agradecer especialmente, Karen, você é uma pessoa muito querida mesmo, né? Assim, para mim, para a Andréia, nos deu a oportunidade de trabalhar com você, foi um aprendizado, né? Assim, provavelmente ajudou na construção da minha família como está hoje, né? Com o trabalho, né? Olhou com os meus olhos, era uma pessoa que me ajudava muito, né? Sempre lembrou da gente. E chefe bravo, hein? Chefe brava, né? Mas era uma pessoa muito humana, né? De uma família muito bacana. E, assim, uma satisfação ter você aqui, ver a profissional que você é, né? Já tudo que você passou, né? Eu te conheci trabalhando uma coisa, te vi trabalhando no Sesumar, depois te vi trabalhando no hospital e depois te vi agora comunicando aqui, né? A gente torce cada vez mais para o teu sucesso, né? Esperamos mesmo que esse programa de alguma forma possa ajudar, né, Rony? Com certeza, não só ela, mas as pessoas que vêm aqui, né? Que vêm aqui, que também ouviram o que ela nos passou aqui de informação. Karen, a honra, você já está no nosso radar há muito tempo, você sabe disso. E assim, temos histórias maravilhosas, né? De teatro, de estrada, Sim. E eu fico muito orgulhoso de saber da tua caminhada. E isso, para mim, a gente tem aqui, o que a gente sempre faz é uma reverência. Desejar a você muita paz e gratidão sempre. Sabe por quê? Porque aqui pode chefe! Obrigada, pessoal.